Oi, gente, boa noite. Primeiro, desculpa a demorinha aí de meia hora, mas enfim, obrigada a todas e todos por estarem aqui essa noite. É muito gratificante para todo mundo do coletivo ver esse auditório com tanta gente. E, bom, vou começar a chamar o pessoal para a mesa. Primeiro, a nossa mediadora da noite, Cláudia Valente. Aí, agora, vamos pensar por ordem de fala. Ana Simone, por favor. Marina Borges e Vitor Serra. Bom, a Ana Simone ela é formada em Direito pela Faculdade de Direito do Estado de Rondônia, ela é defensora pública e ela é responsável pelo caso de transexual que conseguiu a mudança, né, cirúrgica tal, de sexo aqui em Ribeirão Preto. A Marina de Almeida Borges ela é assistente social, mestrando em Serviço Social pela Unesp. Em 2016, ela foi membro colaboradora da Comissão da Diversidade Sexual e Gênero da UAB em Franca. E o Vitor, ele é bacharel e mestrando em Direito pela Unesp e ele pesquisa teoria queer e criminologia crítica. Então é isso, pessoal. Iniciou o segundo dia. Obrigada. Então, acho que pode começar, Vitor. É você. Boa noite a todos e todas, todes, sei lá. Eu queria agradecer primeiro ao coletivo e agradecer não só pelo convite feito a mim, que me parece um reconhecimento aí, de certa forma, do que eu tenho feito nos últimos anos, mas principalmente pelo evento em si. Eu sei, porque eu vivo na pele, eu acho que deve ser a situação da maioria das pessoas aqui. A gente sabe a dificuldade de ser LGBT em São Paulo, em especial no interior de São Paulo, e a gente sabe a dificuldade que é ser LGBT no interior de São Paulo nas universidades públicas, essas instituições que são, em seu funcionamento sistemático, extremamente racistas, extremamente elitistas, extremamente machistas e extremamente LGBT-fóbicas. Apesar do esforço de algumas pessoas, né, alguns e algumas professores, e principalmente, né, da comunidade discente, se não tem coletivo, a culpa dos problemas, no caso específico aqui que a gente está discutindo de LGBTfobia, é porque as pessoas LGBT não se organizam. E aí, quando a gente começa a se organizar, existe todo um movimento para chamar esse coletivo, essas organizações de radicais, de vitimistas, de, enfim, heterofóbicas, né? Se a gente não pesquisa nada sobre questões LGBT e gênero e sexualidade, não existe conhecimento dentro do campo científico porque a gente não se organiza para isso. E quando a gente começa a pesquisar e adentrar e se enfiar, né, nas estruturas de produção científica, a gente não tem legitimidade para fazer isso. Então essas instituições, essas estruturas dão vários jeitos de dificultar que a gente consiga se organizar. Então esse tipo de espaço que o coletivo conseguiu montar, conseguiu construir, trazendo gente maravilhosa para falar aqui. A mesa de ontem eu não consegui assistir, mas eu não tenho habilidades tecnológicas, mas eu conheço algumas pessoas que estavam, eu sei que são maravilhosas, tenho certeza que foi muito bom. E esse aqui, então, é um espaço de luta, né, que nós construímos ao longo do tempo. Quando eu passei na Unesp em 2011, eu comecei logo em 2012 a participar de algumas coisas aqui na USP, então eu conheço um pouco da trajetória aqui, desses debates de gênero e sexualidade. Eu sei que foi uma luta muito árdua e foi algo conquistado pelas mulheres, pelas pessoas LGBT, não foi algo concedido pela instituição. Então eu queria agradecer não só o convite, mas as pessoas que estão aí botando a cara a tapa e estão fazendo acontecer, enfim, tudo isso. Como já foi apresentado, né, meu nome é Vitor, eu sou militante há alguns anos, estou no mestrado na Unesp. Eu faço extensão na prisão feminina de Franca, inclusive eu queria só colocar isso em debate para que todo mundo saiba. O grupo já trabalhava na cadeia do Guanabara, né, a cadeia feminina de Franca, há mais de 10 anos,
E de uma semana para outra, a gente fez uma visita na terça-feira, que a gente foi fazer uma dinâmica. Na terça seguinte, a gente chegou lá e o diretor tinha dito que a cadeia simplesmente foi fechada. Todas as mulheres foram transferidas. O grupo que estava lá fazia mais de 10 anos não foi informado. Eles não informaram a gente para onde as mulheres foram transferidas, as famílias, se elas estavam tendo algum tipo de assistência. Só queria pontuar aí isso. Esqueci de pontuar também, gente, a gente pode ficar feliz porque a Unicamp acabou de aprovar agora à tarde as cotas raciais. Não consegui ver ainda em que termos, mas temos aí mais um avanço de equidade social. Hã? A medicina também aprovou aqui? Beleza, então falta pouco, gente, para conseguir no resto da USP. Vamos lá. Bom, eu faço parte também de um grupo de pesquisa que chama Divergentes, eu faço parte de um outro grupo de pesquisa que chama Nepal, já fiz parte de um monte de coisa, do coletivo LGBT lá da Unesp, enfim. E acho que eu queria só falar um pouco também sobre o grupo de trabalho da Pastoral Carcerária, que eu estou fazendo parte, chama Mulher e Diversidade, e tem trabalhado principalmente com questões LGBT na prisão, gênero e sexualidade, né? A gente fala muito de mulheres presas e LGBTs em geral. Tem uma página no Face, é um trabalho muito legal, se vocês quiserem acompanhar. Bom, o meu pontapé inicial é exatamente esse lugar de pesquisador e militante. Existe toda uma confusão assim, no modo como a gente se articula e como a gente se coloca no mundo, que meio que separa assim, a dimensão teórica, existe aqui está a ciência e aqui está a forma como a gente se organiza politicamente. E eu queria só falar que, exatamente por falar desse lugar ambíguo, assim, eu não acredito nessa separação radical entre o que é teoria e o que é política. Eu acho que as duas coisas não podem ser separadas, e é exatamente por isso que eu acredito naquela frase do Lenin, embora eu não seja um leninista especificamente, mas essa frase dele é muito boa, não há revolução sem teoria. Mas eu acho que a gente precisa desenvolver um pouco essa ideia, porque quando a gente fala isso nos dias de hoje, a gente já pensa numa produção científica formal, dentro da universidade, dentro das instituições, e quando eu resgato essa frase, eu não estou querendo dizer nesse sentido, eu estou falando de que as nossas articulações e organizações políticas têm que ser pensadas. A gente tem que fazer inclusive fora desses espaços também, é muito importante que a gente consiga se articular para além das instituições. Acho importante também estar dentro delas, é por isso que eu estou. Mas eu só quero pontuar que a gente pode construir conhecimento fora da universidade, isso é feito por muitas pessoas, mas que não é possível se articular politicamente sem pensar, sem estruturar um projeto. A gente pode fazer ações políticas pontuais, a gente pode se articular cada um do seu jeito, se enfiar cada um numa instituição diferente. A gente tem que fazer mesmo esse movimento plural, mas a gente tem que ter um projeto político consolidado. Não necessariamente convergências totais e concordâncias totais, mas a gente tem que ter um horizonte político. A gente está falando de transformações sociais em que sentido? Que tipo de transformação? Porque senão a gente vai fazer várias ações políticas e várias construções teóricas desassociadas umas das outras, e a gente nunca vai conseguir transpor a força do sistema. Então, para a gente conseguir se organizar, eu queria só pontuar isso, que eu não acredito nessa diferença entre fazer teoria e fazer política. Então, por isso que durante a minha fala, eu vou trazer alguns referenciais teóricos, porque atualmente eu estou escrevendo a dissertação, então eu estou bem bitolado, assim, mas eu queria só lembrar, assim, que ao longo da minha fala, vocês vão reconhecer a maior parte dos debates que eu vou trazer, trazendo nomes de autoras, mas todo mundo já ouviu esse tipo de debate em algum coletivo, em algum espaço. Só queria lembrar esses debates. Eu vou falar aqui em termos mais científicos, mas eles existem de outras formas, feitos em outros espaços, e a ideia é exatamente que quem está fora da academia, se aproprie do conhecimento acadêmico para fazer outras coisas, e quem está na academia participe também das discussões fora dela e traga aqui para dentro e consiga fazer esse movimento. Bom, para começar a minha fala, eu vou lembrar, eu estava indo apresentar trabalho num evento, e aí uma pessoa que estava viajando comigo me perguntou o que era que eu pesquisava, o que eu ia apresentar. E aí eu falei que eu tenho debatido agora no meu mestrado, eu faço análise de discurso de alguns acórdãos do Tribunal de Justiça de São Paulo, para entender como eles mobilizam e representam a identidade das travestis na hora de tomar decisões.
Então, eu procurei no site do TJ com o termo, a palavra-chave travesti, baixei todos os acórdãos criminais que apareceram e comecei a fazer análise de discurso de vários deles. Tem 380, eu fiz só de 40 até agora, mas quando eu terminar de escrever, vocês vão ter de todos, aí vocês podem ler. Bom, a pessoa, quando eu expliquei isso, que eu queria entender como que o discurso, ele representava, ele colocava em linguagem, em texto escrito, estruturas sociais que existem fora daquele texto. Numa perspectiva de que a linguagem, na verdade, ela é parte, né, do poder. Os discursos eles reproduzem estruturas sociais, mas eles também produzem. E a pessoa me respondeu, nossa, que abstrato, que pós-moderno, adorei. E aí eu fiquei assim, gente, como assim abstrato? Nós estamos falando de um sistema de justiça que todo mundo sabe que é racista, que é elitista, que prende massivamente uma parte muito específica da população, com objetivos políticos muito específicos. Eu estou estudando como isso se reflete na realidade de um grupo específico de pessoas, que também todo mundo sabe que está alijado de todos os espaços sociais. Todo mundo sabe que as travestis não conseguem se manter dentro dos espaços formais de educação, não conseguem ter acesso à saúde de qualidade, não conseguem se inserir no mercado de trabalho. A Associação Nacional de Travestis dá a estatística de que 90% delas trabalham na prostituição. Esses não são dados que as pessoas desconhecem. Todo mundo anda de madrugada e vê travesti fazendo ponto na rua. É o único lugar que a gente costuma ver travestis. Ainda bem que a gente está conseguindo mudar, a gente teve a Mara aqui ontem, a gente tem aí certas evoluções, mas a gente sabe que o funcionamento estrutural, a maioria das travestis não consegue estar aqui, doutoranda, prestes a defender doutorado. A gente sabe de tudo isso, e aí você vai me falar que é abstrato o que eu estou pesquisando? Então, o que eu queria trazer, principalmente para esse debate, era como a gente precisa localizar e trabalhar com mais cuidado alguns conceitos, tanto dentro da academia quanto dentro da militância política. Para a gente conseguir se organizar, para a gente conseguir pensar a sociedade, para a gente conseguir pensar alternativas à realidade e como que a gente conseguiria chegar até essas outras possibilidades de vida, a gente precisa pensar e discutir e ter muito cuidado com esse tipo de rotulação. Não que eu me incomode de ser chamado de pós-moderno, porque eu uso Foucault, eu uso Butler. Para mim, tanto faz você me chamar de pós-moderno, enfim, de um marxista meio liberaloide. Para mim, tanto faz o que você me chamar. Eu estou fazendo o que eu acho que eu tenho que fazer. Mas é um problema nas articulações políticas, quando alguns grupos começam a apontar o dedo e falar que mas tal pauta é pós-moderna, então necessariamente ela é liberal, ou então, tal pauta ela é comunista, e eu adoro minhas brusinhas, então eu não vou me envolver com esse grupo. Então esse tipo de falta de cuidado conceitual pode parecer um pouco de preciosismo, mas quem está envolvido com as dinâmicas políticas sabe que isso vai travando toda e qualquer construção que você tenta fazer. A gente chega num ponto que não consegue juntar a galera que é anarquista, a galera que é socialista, a galera que é comunista, para aprovar, sei lá, uma pauta específica dentro da faculdade de Direito, por exemplo. Não dá, as pessoas simplesmente começam a se desentender, sem escutar de fato o que os outros estão falando, não conseguem construir uma aliança, digamos, uma aliança de esquerda, para conseguir pautas que a gente considera progressistas. E eu considero isso, eu falo muito pessoalmente também, obviamente que para um anarquista, qualquer utilização do Estado, ela é zoada e ela é meio que uma perda de tempo, assim, ela ajuda pessoas imediatamente, assim, mas ela vai ser absorvida e vai ser transformada em opressão também, que a gente tem que... Então, assim, é difícil conciliar posições teóricas políticas muito diferentes. Mas é possível a gente construir algumas pautas e algumas coisas minimamente coletivas. E as pessoas não se esforçam para isso. Eu não acho nem que necessariamente a gente tem que conseguir uma coligação de esquerda de todos os... Não é isso, mas assim, as pessoas não estão tentando, e eu avalio que boa parte disso é exatamente por esses desentendimentos conceituais, assim, de como analisar as coisas. Bom, vou falar então da teoria queer. Muita gente fica interessada quando eu falo que pesquisa teoria queer.
nossa, mas o que que é isso, tal? É a galera pós-moderna lá, que fala de identidade. Então vamos lá, eu vou tentar bem rapidamente. Eu não sei que hora eu comecei. Socorro, tá. Não, mas pode ser mais. Tá. É proibido, mas se quiser pode. Então vamos lá, gente. A parte mais difícil eu deixei esgruvinhar em 9 minutos, mas vamos lá. Existe uma divisão, para a maioria das pessoas que pesquisam teoria queer, que é basicamente a epidemia do HIV/AIDS, que ela estruturou de acordo com as estruturas do Estado, a conjuntura política ali de algumas regiões do planeta. Ela meio que condicionou ali a articulação das pessoas que hoje a gente chama de LGBTs. Nos Estados Unidos, durante a epidemia do HIV/AIDS, nós tínhamos um governo extremamente conservador do Ronald Reagan, e não houve qualquer abertura do Estado para construir políticas públicas que, de fato, fossem combatessem, ou ao menos tentassem combater ou controlar a epidemia. Não havia diálogo com o Estado. O que eles chamavam até então de movimentos gays e lésbicos, que estavam tanto na academia quanto nas ruas, tal, desde o Stonewall, que já eram chamadas de pessoas LGB, né, lésbicas, gays, era GLS, né, porque, enfim. Essas pessoas estavam tentando se organizar e não conseguiam dialogar com o Estado e começaram a pensar outras questões, falar, não, peraí, então, mas o que significa ser uma lésbica ou ser um gay? O que significa? Por que essas anormalidades são construídas fora da normalidade? E por que a gente não consegue se inserir enquanto anormais dentro do que é normal? E aí começaram a pensar que, na verdade, o que a gente tem que fazer não é tentar se incluir dentro do que é normal, mas destruir todos os pressupostos de que alguma normalidade exista. No Brasil, ocorreu um processo contrário. A gente estava na reabertura política, saindo da ditadura, então a gente teve um diálogo ali na Constituinte com os movimentos que naquele momento se chamavam de movimentos LGBT. Quando a epidemia do HIV/AIDS chegou ao Brasil, aquela militância LGBT começou a ficar muito preocupada, e assim, né, não estou culpando, é óbvio que ia ser uma reação daquele momento, mas as pessoas começaram a se articular em torno do HIV/AIDS e trabalhar a partir dessas chaves identitárias dos direitos humanos, delimitar especificamente o que é um gay, o que é uma lésbica, o que é um bissexual, e fixar essas identidades a partir das práticas sexuais somente, porque era exatamente essa a ideia por causa da epidemia do HIV/AIDS. A militância se organizou a partir da luta contra a AIDS, dentro dessa chave identitária, e começou a rechaçar qualquer possibilidade de se problematizar o que significa ser LG ou B, ou depois T. Então, no Brasil, por conta dessa organização junto com as ONGs, essa abertura do Estado para essa população, e até uma questão ideológica mesmo de construir essa população marginal, que era interessante para o poder naquele momento, é a forma como o capitalismo, na verdade, concede algumas migalhas para a gente vai ficando feliz e acha que as coisas estão de fato mudando, mas eu vou chegar lá. Enfim, existe essa diferença aí. E aí, quando a teoria queer vem para o Brasil, principalmente no meio para o final dos anos 90, já existia esse fantasma de que o queer quer destruir as identidades. Então ele não é bem-vindo num Estado que está conquistando políticas públicas identitárias. E é por isso que a teoria queer nunca conseguiu se consolidar, de fato, num movimento social organizado no Brasil. Porque a militância política rechaçou desde o início. Porque naquele momento da reabertura era, de fato, interessante trabalhar com identidades porque existia ali uma resposta do Estado. Bom, por que eu me considero queer? Não enquanto identidade, eu queer, enquanto visão de mundo queer. O conceito de performance da Butler, vou ter que resumir, tipo assim, infinitamente, vocês me desculpem, desculpa Butler, mas basicamente o que ela discute da performance é que existem construções culturais que são tanto discursivas quanto práticas, são coisas que acabam se misturando, e isso é uma coisa que ela vai buscar na história da sexualidade do Foucault, que é como a gente vai conceituando coisas para explicar os processos que constroem aquela coisa que a gente deu o nome,
E aí, na verdade, depois, isso vai se consolidando e produzindo coisas novas. E aí, quando você segue uma linha histórica, essa coisa que naquele momento você pontuou daquele jeito por tais e tais motivos, ela já se consolidou como uma coisa que não está mais só explicando aquele processo. Ela se tornou uma coisa por si só. Isso aconteceu com as identidades LGBT. No Brasil, por exemplo, quando, como eu comentei, por conta da luta contra o HIV/AIDS, trabalhar dentro de chaves fechadas, lésbica é uma mulher que faz sexo com mulheres, gay é um homem que faz sexo com homens. Era a partir das práticas sexuais que a gente localizava as identidades sociais, porque era pelo sexo que a doença estava dizimando a nossa população. Naquele momento fazia sentido conceituar dessa forma quem eram as pessoas LGBT e trabalhar dentro de uma identidade fechada. Você não pode usufruir dessas políticas públicas se você não está passando pelos mesmos processos de exclusão que eu estou. Mas essas identidades ganham meio que uma vida própria na sociedade com o passar do tempo. E aí a gente começa a perder um pouco esse chão explicativo de por que aquela identidade foi pensada, o que ela explicava naquele momento e como que ela se transformou ao longo do tempo. E esse é um debate que eu acho que é central nessa questão de você é pós-moderno, você é marxista, ortodoxo, enfim. O conceito de performance da Butler traz todas essas coisas e ela fala: não existe sexo. As pessoas intersexuais, que eram chamadas de hermafroditas, são a nossa chave para pensar o mundo de outro jeito. Quando a gente está falando de macho e fêmea, nós não estamos falando das únicas duas possibilidades, pelo menos não nos termos macho e fêmea que a gente costuma pensar. As pessoas intersexuais, não chamem elas de hermafroditas, por favor, as pessoas intersexuais estão catalogadas na medicina como 56 ou 58, sei lá, doenças lá, diferentes. Mas são todas possibilidades de vida que trazem dificuldades de desenvolvimento no mundo, mas é porque o mundo não está preparado para elas, e não porque aquele corpo seja por si só incapaz de viver. Então, historicamente, as pessoas intersexuais eram mortas quando nasciam ou eram corrigidas. Então, a verdade do binário de sexo, macho e fêmea, são as únicas possibilidades para um corpo humano, elas não são reais, elas foram construídas culturalmente e foram colocadas em prática pela medicina, que não deixava nenhuma pessoa que nascesse com os órgãos sexuais fora do padrão, que elas continuassem daquela forma. A medicina não permitiu isso. Em outras culturas em que não existiam conhecimento e procedimentos, técnicas médicas, as pessoas eram mortas ou afastadas, enfim. Essa verdade de só existem dois tipos de corpos, ela foi criada e ela é sustentada até hoje por intervenções de pessoas. Então nós não temos só duas possibilidades de corpo e, portanto, nada garante, isso eu estou seguindo a linha de raciocínio da Butler, nada garante que nós tenhamos apenas dois gêneros. Nada garante, não existe nada natural, ontológico, não existe a divisão natureza e cultura. A nossa compreensão do que é natureza e o que é cultura e o que separa uma da outra já é uma interpretação nossa do mundo. Então, a gente não tem, isso ainda seguindo a linha da Butler, a gente não tem que pensar a heterossexualidade compulsória, e esse termo ela traz do marxismo, do feminismo marxista, né? A gente não tem que pensar a heterossexualidade compulsória só em termos de homem e mulher, mas em termos de o que cria o homem e a mulher, que só fazem sentido dentro dessa concepção que a gente tem de homem e mulher dentro do sistema capitalista. Ou dentro de algum sistema que tem uma divisão sexual do trabalho. Ou seja, são criações culturais, são coisas construídas, que têm consequências materiais muito específicas e muito evidentes. Bom, existe um debate muito famoso entre a Nancy Fraser, que é uma feminista socialista, uma feminista marxista, não é ortodoxa, mas é marxista, e a Butler, que fizeram um diálogo público, assim, em formas de artigos e de livros, elas debateram por alguns anos. E a Nancy Fraser tinha essa concepção. Ela é uma feminista, ela é
anti-homofobia, anti-lesbofobia, anti-transfobia, ela sempre se colocou dessa forma, ela não é uma pessoa, né? Mas ela considera que as questões de sexualidade, ou seja, as identidades LGBT, mais especificamente, são questões, e ela usa esse termo, meramente culturais. São importantes, são pautas políticas que inclusive desafiam as teorias marxistas e os coletivos marxistas, mas que não é uma dimensão material, é uma dimensão cultural. O contraponto que a Butler coloca, e que eu estou trazendo aqui para vocês, é que a gente não pode ter esse tipo de visão muito restrita da realidade, principalmente porque essas não são identidades que foram pensadas nesse momento histórico. Foram identidades pensadas em outros momentos e que, depois de algumas décadas de mobilização política, já se modificaram ao longo do tempo. Então, por exemplo, existe um debate enorme aí, o que diferencia uma mulher trans de uma travesti. E aí um monte de gente fala que a travesti não quer fazer a redesignação anatômica, né, a redesignação sexual, não quer transformar o pênis em vagina. E que as mulheres trans querem. E traçam essa régua aí, separando uma coisa da outra. Mas entre as travestis e entre as mulheres trans, dentro do movimento LGBT, a gente sabe que esse debate não é tão simples assim. Existem travestis que querem fazer a cirurgia e existem mulheres trans que não querem. E aí, quando a gente vai pensar quando esses termos foram criados, quando eles começaram a surgir, os dois termos vêm da ciência médica. Tanto o travestismo quanto o termo transgênero. São termos que vêm da ciência médica e que foram criados para normalizar os corpos que estavam anormais, que estavam desviantes. E eles se tornaram identidades políticas, são termos que foram apropriados pelas pessoas e se modificaram ao longo do tempo. Eu não sei te falar qual que é a grande diferença de uma travesti para uma mulher trans, porque eu não sou nenhuma das duas coisas. E aí, quando uma mulher trans for delimitar o que é uma mulher trans, usando a travesti como uma comparação, as travestis vão dizer que não querem ser identificadas dessa forma e que essas mulheres trans que estão fazendo isso estão erradas. E as travestis que forem explicar o que é ser travesti, usando as mulheres trans como contraponto, algumas mulheres trans vão dizer também que elas... Então esse debate, ele está preso aí numa chave identitária, que é um dos motivos pelos quais eu me considero queer, porque eu acho que em alguns momentos específicos a gente pode transcender esse debate especificamente identitário, mas ao mesmo tempo eu não acho que a gente pode ignorá-los. Porque quando a gente põe nome numa coisa, a gente está nomeando um processo ali. Então, se a gente pensar, e isso eu ainda estou seguindo o raciocínio da Butler, não tem como a gente pensar uma política ou políticas hoje que não sejam, em absoluto, identitárias. Nosso sistema político funciona assim, nosso sistema jurídico funciona assim. Mas, sempre que for possível, a gente tem que superá-las. O nosso objetivo tem que ser o de superação dessas caixinhas fechadinhas. E é por isso que ela fala de não deixar que as identidades sejam fixas. Elas têm que estar sempre abertas a ressignificações. Bom, aí tem toda uma questão do que é meramente cultural. Eu ia trazer uns dados que eu já falei no começo da discussão também, que nós somos o país que mata mais pessoas trans no planeta. 45% de todos os assassinatos do planeta acontecem aqui, contra pessoas LGBT. 90% das travestis estão trabalhando na prostituição. Teve uma notícia recente de um gerente de banco, sei lá de onde, que era gay, foi demitido porque era gay. Então, eu não acho que a gente pode tomar esse debate como se ele fosse meramente cultural, no sentido de que ele não tem consequências materiais, e no sentido de que isso não importa para uma grande teoria social, para uma grande teoria marxista. O que a Nancy Fraser fala é que não há um ponto que constitui os gays, por exemplo, como uma classe explorada dentro de um sistema capitalista. Os gays estão por toda a cadeia de produção, então você não pode considerar que eles são uma classe explorada dentro do sistema. Mas a gente tem que lembrar que a manutenção dessa subalternidade ou dessa anormalidade sobre alguns corpos
ela pode não ter uma consequência direta sobre alguns deles, mas elas têm consequência na organização da sociedade como um todo. Homem e mulher, a heterossexualidade, a cisgeneridade, essas categorias, elas explicam processos de coisas que são fundamentais e essenciais para a manutenção do capitalismo. A família, ela é exatamente o que constitui a forma de organização capitalista. Você tem ali um núcleo familiar que vai reproduzir o trabalhador, que vai relegar a um âmbito doméstico todo um setor grande de atividades econômicas, que é, por exemplo, o trabalho doméstico. Eu vi uma pesquisa essa semana, acho que está dando mais de 30% do PIB nacional, e é um trabalho que não é remunerado e que é jogado para o cuidado das mulheres. Você tem uma divisão sexual do trabalho, fatias do setor produtivo que só são acessadas por homens, ou, vamos dizer, o mercado como um todo, que é acessado só por pessoas cis. E tudo isso demonstra que a gente não está falando de questões meramente culturais. A gente está falando de questões que têm uma implicação material muito forte, muito específica. São pessoas que estão, muitas delas, fora de todas as garantias que o grande capitalismo, que todo mundo ama, todo mundo não, né? Muita gente ama, são as pessoas que estão fora dele, e são pessoas que mantêm a estrutura para que esse modo de produção não morra. Então, é apontando o outro, mesmo que eu conceda algumas coisas para ele, é apontando quem é o outro que eu mantenho as coisas como estão. Então a gente tem que ter isso em mente, que a gente tem que se apropriar de identidades e construir transformações sociais a partir delas, mas a gente não pode se limitar a elas. E eu acho que é isso que a gente consegue aprender desse debate entre as duas. Só para finalizar, porque eu me estendi demais, eu fiz toda essa discussão para trazer aqui para a minha pesquisa, que é identitária. Então eu estou falando de travestis, mas eu não estou falando numa identidade fixa. Eu estou buscando as formas como os juízes e desembargadores do Estado de São Paulo representam essas mulheres nas relações criminais da nossa sociedade, do nosso Estado, né, especificamente. De todos os acórdãos que eu vi, nenhuma travesti está no polo de vítima. Então a gente já tem aí um indício de que ou as travestis só conseguem chegar, só são visíveis no sistema criminal quando elas são as criminosas, e quando elas são as vítimas elas não acessam o sistema, ou porque elas não confiam nele, ou porque o sistema não permite que elas o acessem. Quando elas são mencionadas, quando elas não são autoras do crime, elas são mencionadas nos depoimentos. Normalmente é para jogar nelas a culpa do tráfico de drogas. Como vocês sabem, né, 75% das pessoas presas hoje no Brasil estão presas por tráfico de drogas ou crimes contra o patrimônio, roubo e furto. A maior parte das vezes em que travestis aparecem, aliás, todas as vezes que elas aparecem e que elas não são autoras, elas são um subterfúgio ali para o autor do crime se livrar da culpabilidade ali, da ação, da conduta. E aí existe um monte de frases, assim, cada acórdão é uma experiência nova, assim, de pessoa feita ao crime. Foi assim que ele começou a descrever a travesti. E aí eu fui ver, ela não tinha antecedente criminal, ela trabalhava num salão de beleza, e ela estava fazendo um programa, o cara não quis pagar, ele disse que deu um iPhone para ela de garantia, e foi tirar dinheiro no caixa eletrônico, ia voltar, e ela não devolveu o telefone, gente, né? E aí ele apanhou dela, e aí ela estava sendo processada por lesão corporal. Só que assim, né? Aí ela falou, gente, eu bati nele porque ele não queria me pagar. Ele tinha R$50 na carteira, eu enchi ele de porrada e peguei R$50. Ninguém achou o celular, não estava com ela o celular. Ele falou que tinha uma cúmplice com ela, uma outra travesti. A polícia não achou essa outra travesti. E não só o juiz de primeira instância condenou ela a regime fechado e a pena máxima da lesão corporal, como ele ainda disse que era uma pessoa feita ao crime e, gente, não tinha provas. Como que e aí o desembargador no acórdão confirma a condenação, inclusive o regime fechado. Não tem antecedente criminal, não tem prova nenhuma da materialidade do crime. Era obviamente ali uma treta, porque o cara não quis pagar. Ela pegou R$50 depois de bater nele, vida que segue, certo? Na minha concepção. Ela foi presa por 4 anos. E confirmado isso
no Tribunal de Justiça. Tem várias coisas aqui que eu podia falar para vocês. Se sobrar tempo no final, eu volto para o meu trabalho e a gente discute um pouco mais. Mas eu queria. É só uma demonstração, assim, para tentar localizar a minha pesquisa dentro dessa agenda e desse projeto político que eu acho que a gente tem que ter. Eu estou tentando discutir aqui especificamente de que formas esses juízes, que estão totalmente alheios à realidade de algumas pessoas, interpretam a partir do senso comum. Quem não sabe o que é uma travesti acha mesmo que é uma pessoa louca, violenta, barraqueira, que é puta e que vai bater em você para pegar seu dinheiro. E aí um desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo vai lá e reconfirma tudo isso sem qualquer prova. Então aí a gente tem que pensar de novo, se nós somos um movimento político que está analisando qual é a nossa realidade, é esse sistema que a gente quer acionar para nos defender depois. Então, assim, estou tentando só localizar essa pesquisa. Eu acho que a gente tem que debater muito mais a fundo. Para a criminologia crítica, para a minha vertente, que é do abolicionismo penal, o próprio crime é também uma construção cultural, é um deslocamento ali das relações de poder e tal, mas eu não vou ter tempo de discutir tudo isso. Mas o cerne que eu queria falar é isso. Quando a gente fala em coisas que são construídas, nós estamos falando de práticas que são feitas por pessoas, mas que elas estão inseridas dentro de um sistema que funciona de uma determinada maneira. Então, mesmo que algumas pessoas estejam isoladamente atuando contra, elas estão atuando pontualmente, isoladamente. E é por isso que toda articulação política tem que ser coletiva e tem que ser grande. Grande não no sentido ou é nacional ou não é nada. Mas grande no sentido, tá, então a gente está aqui dentro da USP, a gente tem uma pauta específica, que é, sei lá, vamos falar da violência, tem uma comissão já montada para violência contra as mulheres, etc, etc. Os coletivos estão participando? As pessoas estão coletivamente? Não interessa se você é neoliberal, se você é comunista, se você é socialista, se você é anarquista. Neoliberal, né? Enfim. É uma pauta que todo mundo devia estar preocupado. É uma pauta que devia todo mundo estar construindo. Independente de você ser um pós-moderno ou de você ser um marxista ortodoxo. Então, a gente tem que saber pensar como as coisas estão acontecendo e de que formas as nossas ações vão conseguir transformar aquilo, não só para aquela uma pessoa, mas como a gente pode fazer isso transformar o sistema. É claro que isso não é fácil, né? Se fosse fácil, a gente já tinha feito. Mas a ideia que eu queria passar é essa. O que é construído é muito real, mas o que é construído pode ser desconstruído também. E aí, se a gente tiver uma agenda política, um projeto determinado, um horizonte político em que a gente consiga, apesar das divergências, caminhar num mesmo sentido, aí é que está a nossa única possibilidade de transformação. Obrigado. Só uma questão de ordem aqui. A gente vai fazer um ciclo de debate e depois um ciclo de palestra e depois abre para pergunta. Então, primeiro vai todo mundo falar. A segunda pessoa a falar, a doutora Ana Simone Viana Cota Lima. O tema é Atuação da Defensoria Pública do Estado, Unidade de Ribeirão Preto, nas causas relativas ao público LGBTI. Boa noite. Cumprimento os integrantes da mesa, né? O Victor falou muito bem, Marina, na pessoa de Cláudia, né? Cumprimento todos os que estão aqui nessa noite assistindo essa palestra, e aí na pessoa do Maurício, né? E eu fico feliz de ver ex-estagiários aqui, Maitê, Paulo, Catê, a Vi, e deve ter mais, é que eu não estou enxergando. Meu óculos está... A pessoa não quer trocar o óculos. Mas a Defensoria Pública, né, na minha pessoa, agradece imensamente esse convite feito, né, pela importância do evento, pela importância do tema, né? Eu me sinto assim até lisonjeada de fazer parte dessa mesa, né? Com pessoas assim tão bem estudadas e gabaritadas com relação ao assunto.
e pretendo aqui, na qualidade de representante da Defensoria Pública, contribuir para o debate. A Defensoria Pública, vou fazer uma breve introdução, só anotar aqui para mim. Vou fazer uma breve introdução, né? Eu acredito que vocês, na qualidade de estudantes de direito, já saibam, né? Acredito que outros não estejam estudando direito, mas vale a pena a observação. É uma instituição criada pela Constituição de 88, que tem por missão atender as pessoas, né, as famílias de baixa renda. Nós, defensores públicos, somos concursados, ocupamos cargos públicos, formados em direito, né? Espero que os formados em direito aqui se interessem pela nossa carreira. Nós estamos precisando de pessoas, de estudantes engajados como vocês com certeza agregaram muito à nossa instituição. Com relação ao tema, eu pretendo contribuir com questões práticas de cidadãos e cidadãs que nos procuraram. Nós atuamos em 3 tipos de ações. Uma delas foi alteração de nome e gênero, né? Eu, particularmente, atuei em 3 causas. Vou falar nomes fictícios, né? Até porque o segredo de justiça, mas Laura e Maria, vou até anotar aqui para não me perder depois. Laura e Maria e Renata, né? Laura foi a primeira que me procurou, transexual, né? Nasceu, né, como Paulo, e na adolescência passou por todo o sofrimento decorrente da sua condição, foi severamente discriminada pela família, na escola, e toda essa problemática que já é de conhecimento geral. E na fase adulta ela se envolveu amorosamente com quem é hoje o seu esposo, né? E aí ela pretendeu então mudar nos seus documentos o seu nome e gênero. Inicialmente ela nos buscou, nós pedimos todos os ofícios necessários para o HC e para todos os órgãos para a gente conseguir documentos que pudessem instrumentalizar o pedido de alteração de nome, e ela nos trouxe um outro pedido também, que era cirurgia de redesignação sexual. Nesse momento eu tive que estudar todo o assunto referente a esse tema, que era um tema novo na Defensoria, especialmente em Ribeirão Preto, e aí nós ingressamos paralelamente com os pedidos de alteração de nome e de cirurgia de redesignação sexual. Hoje ela já possui o nome dela alterado e gênero no seu documento, né? Passou por uma situação de constrangimento muito sério, que ela foi casar em um casamento comunitário, e até naquele momento ela ainda não tinha modificado seu nome. E aí a família do então marido desconhecia, né, que ela tinha nascido Paulo. E na hora da celebração, por motivos que eu desconheço, ao invés de chamar o nome social, ele falou caso Paulo com Rafael. Então, naquele momento, a família do Rafael descobriu que a Laura não era Laura. Então, ela foi ameaçada de morte por toda a família do seu esposo. A família do esposo não tem mais contato com ele. Então, assim, são sofrimentos e mais sofrimentos. Contou-me que na adolescência foi constantemente estuprada. Então, assim, é uma história muito triste de vida. E com relação à redesignação sexual, e aí é uma boa notícia, viu, Vitor? Ai, meu Deus, espera aí, gente.
É o alarme para os meninos dormirem. Ai, Senhor, perdão. Eu desliguei tudo, mas isso aí ficou, perdão. E aí, Victor, a gente tem boas notícias na área civil, né? Na área criminal, eu conheço que realmente estamos passando por uma fase de transformações, mas quando nós fizemos esse pedido de redesignação sexual, que foi o nosso primeiro pedido, depois de muita insistência, a juíza que atua aqui na Vara da Fazenda Pública, né, ela deu uma liminar, no sentido de que as fazendas do município e do estado realizassem a cirurgia de redesignação sexual. Houve o agravo das fazendas, nós acionamos o núcleo de segunda instância que nós temos na capital, houve sustentação oral pela manutenção da liminar, um defensor público atuante na capital, e o tribunal manteve a liminar, né, para que a Laura fosse, então, agraciada, né, com a cirurgia de redesignação sexual. A Laura abrindo os trabalhos, né, outras nos procuraram, e aí a Renata nos procurou também, nasceu Renato, pediu para que a gente ingressasse com uma ação para alteração no nome, e também pediu a ação de redesignação sexual. Renata teve mais sucesso, porque no caso dela a gente já conseguiu a sentença positiva para que ocorra a cirurgia de redesignação sexual, né? As fazendas apelaram, nós estamos em fase de contrarrazões, mas nós estamos percebendo que, pelo menos no município, na comarca de Ribeirão Preto, nós estamos tendo sucessos, né, pontuais, mas a gente percebe que o judiciário vem caminhando e percebendo que ele tem que se adaptar às novas conjecturas sociais, né? Não é um fato que possa ser facilmente ignorado, né? Então, no campo da alteração do nome e gênero, no campo da cirurgia de redesignação sexual, nós também tivemos uma outra atuação de um pedido de indenização em face do Estado, pois uma assistida nossa, transexual feminina, né, casada com seu atual esposo, seu esposo foi preso, esse caso até teve uma certa repercussão. Ela tentava fazer a visita do seu esposo, houve uma certa resistência pelo diretor do presídio, houve atuação do nosso brilhante defensor público Aloísio, né, que alguns devem conhecer aqui, e aí foi então obtida essa autorização para a visita. Então ela nos procurou para ingressar então com uma ação de indenização contra o Estado por todo o preconceito que ela sofreu, pois isso é objeto ainda de discussão judicial, mas uma das justificativas do então diretor do presídio, dentre outros, que pelo fato dela não ter feito a cirurgia de redesignação sexual, ela não poderia fazer a visita ao seu esposo no mesmo dia das esposas, né? Ela teria que fazer a visita em outro momento, né? Então, essa nossa assistida, ela passou por problemas sérios de depressão em razão disso, e aí é um ponto que é muito comum, são as tentativas de suicídio, né, Victor e Marina? São assuntos recorrentes de quando a gente conversa com pessoas que passam por essa situação, e depois, por todas as questões que ela passou para tentar visitar o seu esposo e todas as outros tipos de preconceitos com relação até aqueles que estavam dentro do sistema penitenciário, aqueles que iam fazer a visita, seus parentes, seus entes queridos. E aí uma das coisas que ficou muito marcada assim, para mim foi quando ela me disse assim: o Estado me permitiu que eu casasse com meu marido, mesmo sem ter feito cirurgia de redesignação sexual, mas o próprio Estado não me permite que eu exerça esse direito. Então, assim, essa frase
coloquei dentro do contexto da petição, que é realmente isso, né? O Estado dá com uma mão, mas não permite que esse direito seja exercido adequadamente, né? E essas foram as atuações que nós atuamos em favor do público LGBTI. Houve também uma outra atuação com relação aos outdoors, não sei se vocês lembram desse caso, eu não atuei particularmente, mas houve a publicidade. A publicidade de um outdoor totalmente homofóbico com relação à parada gay em Ribeirão Preto. Isso deve ter já uns 3, 4 anos, não sei se vocês da mesa se recordam. Daí o doutor Aloysio e o doutor Vitor ingressaram com uma ação, provocados pelos movimentos sociais, provocados inclusive pela ONG Arco-Íris na época, para que esse outdoor fosse retirado de circulação. Nós obtivemos sucesso, houve uma liminar, esse outdoor foi retirado e já até, se eu não me engano, a sentença no sentido, não positiva no sentido, mantendo essa retirada e a condenação e indenização. Então, essas são as nossas atuações e até recentemente eu compareci num grupo lá da OAB, que eu estou vendo aqui a representante, e aí até compartilho com vocês que, infelizmente, a gente percebe assim, que esse público ainda não está ciente dos seus direitos ou tem ciência, se constrange em buscar os seus direitos. Infelizmente, eu acho que a gente tem uma demanda aí reprimida, que não nos procura na defensoria, né? Muito baixa a procura em relação a esses pedidos, né? Ou outros relacionados. Apesar de que a gente vem percebendo com relação a divórcios, né? De casais homossexuais que têm nos procurado para fazer esses pedidos, mas ainda eu acredito que ele é ínfimo perto da demanda que deve existir. Não divórcio, né? A gente entende que todos sejam felizes, mas com relação a esses pedidos de alteração de nome, cirurgias de redesignação sexual e outros pedidos de indenização relacionados a preconceitos. Obrigada pela atenção. E agora, Marina de Almeida Borges, com o tema Diversidades, Preconceitos e Resistências, trabalhando com a temática LGBTI no ensino médio. Acho que vai precisar do projetor. Oi, gente. Boa noite a todas, todos. Primeiramente, Fora Temer. Em segundo lugar, eu queria passar um recadinho antes de começar. São 3 convites, na verdade, que eu queria fazer. O primeiro, amanhã, 12h30, vai ter um evento que está sendo organizado pelo Lex, aqui na enfermagem aqui da USP. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre os elementos que compõem a sexualidade humana, uma questão mais de linguagem, conceitual. Então, quem tiver interesse, 12h30 amanhã, na sala 1 da enfermagem, tá certo? Tem um outro evento que vai acontecer na quinta-feira, dia 1º, que vai ser na UNAERP. Está sendo proposto pelo pessoal... Eu vou ficar com os 2 microfones, eu gosto de muito. Depois eu levanto, que eu não gosto de ficar sentada, gente. Esse segundo evento vai ser na quinta-feira, dia 1º, vai acontecer na UNAERP.
é o grupo Xingó, que vai estar apresentando um espetáculo que chama Socorro, e vai ter uma roda de conversa também sobre feminismo e capitalismo, vai estar bem legal, a partir das 7h30. E na sexta-feira, dia 2, lá no Salão do Júri, no Fórum, aqui de Ribeirão, a partir das 9h15, vai estar acontecendo um evento chamado LGBTI e o Direito, que eu, junto com um amigo advogado, a gente vai estar palestrando a primeira parte, falando também sobre essa questão conceitual, uma questão de linguagem, mais as terminologias próprias do movimento. E também vai ter o pessoal da comissão, inclusive a Letícia está aqui, vai ser bem bacana, eles vão estar falando sobre as conquistas do movimento, as conquistas sociais e direitos LGBTIs. Então, todas e todos convidados e convidadas. Eu queria me apresentar, então. Meu nome é Marina, eu sou assistente social, eu sou formada pela Unesp de Franca, me formei em 2015. Na minha graduação, eu produzi, junto com uma amiga, a gente fez em dupla, né, nosso trabalho de conclusão de curso, intitulado Famílias Homoafetivas, a influência dos papéis de gênero como reflexo da heteronormatividade, que foi um pontapé inicial assim, para as pesquisas que eu vim seguindo nessa área. Eu entrei no mestrado, comecei meu mestrado ano passado, também na Unesp de Franca, também voltado para essa área dos direitos LGBTIs, com ênfase na questão da educação. Até então, até o momento, a minha dissertação está intitulada Entre Trevas e Arco-Íris, colorindo a diversidade no ensino médio, que eu vou trabalhar e falar diretamente com os jovens e adolescentes do ensino médio, como que essa temática entra nas escolas, se entra e de que forma. E, na verdade, toda essa trajetória, assim, ela teve um pontapé inicial, não só na graduação, mas também ano passado, quando eu fiz parte da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB de Franca, onde eu tive bastante contato com essa questão de entrar com essa temática de diversidade dentro das escolas. Junto com a comissão da OAB Vai à Escola, a gente produziu alguns trabalhos em algumas escolas públicas de Franca. E foi bem interessante no sentido de que me fez mudar todo o projeto que eu tinha até então para o mestrado. Assim, a gente sabe que isso acontece muito, né, Vitor? Né? E assim, mas me fez mudar assim a faixa etária inteira do que eu ia fazer. Eu ia primeiro, a minha intenção era atuar com a educação infantil, porque eu queria tentar entender como que tanto os professores quanto a família ensinam os pequenininhos e pequenininhas os conceitos básicos como família, o que é afeto, o que é ser mãe, o que é ser pai, o que é ser homem, o que é ser mulher, o que é casamento, o que é namoro, o que é tudo. Só que quando a gente começou a ter contato com os jovens e adolescentes, a gente viu que, na verdade, foi um choque de realidade, porque eu imaginava que eu ia encontrar uma turma muito mais aberta, muito mais desconstruidona, que estava muito mais acessível para poder falar sobre diversidade, seja ela qual for, seja de sexual de gênero, seja diversidade de raça, ou qualquer outro tipo de diversidade, que a gente tem inúmeras. E não foi bem assim que as coisas aconteceram. Então, as coisas que a gente ouvia ao longo das palestras, as dúvidas que eles tiravam com a gente depois, os comentários, as reações, foram uma coisa que fez com que eu mudasse essa faixa etária para esse público, para o ensino médio. Porque, ainda que os pequenos sejam tão relevantes quanto, eu imagino esses jovens saindo das escolas hoje em dia e tendo que conviver socialmente em outros espaços, como as universidades, e a gente vê um número de violências diversas na universidade também, que poderiam ser sanados com informação, com conhecimento e quebrando essa questão da ignorância, né? Então, um pouco do que eu vou trazer hoje é um pouco da minha pesquisa, que ainda está em andamento, eu qualifico agora em junho, então está bem no começo, mas é o básico do que eu já tenho. A gente passa... Deixa eu ficar em pé. Viene aprendendo, né? Eu não gosto de ficar muito sentado, gente. Desculpe. Então, aí o que eu trouxe um pouco aqui foi essa questão das etapas de socialização, né?
que a gente passa por várias etapas de socialização ao longo da vida. A primeira das etapas é importante ressaltar que isso não é uma realidade que atinge a todas as pessoas, tampouco a todas as crianças, infelizmente. A gente queria muito que fosse, que todas as crianças tivessem esse mesmo trilho de vivência, mas muitas vezes nem a primeira instância, que é a família, tem uma acolhida interessante. Mas a primeira etapa seria a família. Então, na família a gente aprende os conceitos básicos e um pouquinho do que aquelas pessoas significam na nossa vida. Então, nos ensinam quem são nossos pais, quem é nosso pai, quem é nossa mãe, quem é nossa avó, o que isso significa. A gente aprende esses conceitos básicos que hoje parecem tão inúteis para a gente, porque a gente já tem uma linguagem traçada, mas não são. Então, eles são ensinados de alguma forma. E todos esses ensinamentos são carregados de conceitos e de valores que vieram daqueles que nos ensinam, sejam valores religiosos ou diversos outros valores. O segundo meio social em que a gente é inserido, lembrando que não todos, é a escola. Então, a gente sai da nossa família para ir até a escola para poder conhecer outros tipos de coisas. Então, a gente aprende o que é um objeto, a gente aprende o que é uma frutinha, a gente aprende a contar e a gente convive com outros coleguinhas. E dessas convivências saem embates que alguém vai nos explicar o porquê disso e o porquê daquilo, o que é o certo e o que é o errado. Então, a gente aprende essas concepções nos nossos diversos meios sociais. Depois da escola, a gente é inserido em outros meios sociais, como, por exemplo, o nosso meio de trabalho, a universidade, ou diversos outros meios. A grande chave da questão é como esses conceitos, família, amor, amizade, pai, mãe, certo ou errado, como esses valores são apresentados para a gente. Se vocês pararem para pensar, e aqui eu não vou nem perguntar para vocês o que vocês gostam ou deixaram de gostar quando eram pequenos. Mas, assim, quem se entende, quem se compreende como uma mulher aqui nesse auditório, levanta a mão, por favor. Para vocês, eu vou fazer a primeira pergunta. Não estou perguntando se vocês gostaram, estou perguntando quem ganhou, quando era pequena, uma boneca. Quais das mulheres aqui que levantaram a mão na primeira pergunta não ganharam nunca uma boneca na vida? Uma. E é importante que a gente veja a massificação de tudo que a gente está falando aqui. Porque a gente sabe que essas situações, essas exceções vão acontecer. Mas entendam. Quem aqui nessa sala se enxerga, se entende como homem? Levanta a mão. Quem de vocês ganhou um carrinho ou um super-herói quando era pequeno? Teve alguém que não ganhou? Não, né? E eu nem perguntei dos brinquedos de cozinha. Que eu ganhei ferrinho, eu tinha uma cozinha toda cor-de-rosa. Vocês ganharam também? Quem ganhou cozinha? Nossa, sabe fazer tudo hoje em dia, né? Não passa fome. Até parece. Isso porque eu não perguntei se vocês gostaram do que vocês ganharam ou não. Eu perguntei de quem ensinou para vocês que vocês tinham que brincar com aquilo. Quem ganhou esses brinquedos e gostaria de ter o outro que não teve? Eu queria muito ter aquele negócio de espuma da Hot Wheels. Demais, né? Essas etapas de socialização, seja na escola, seja na família, são entregues para nós pelos nossos responsáveis. Nem sempre eles vão ser compatíveis com aquilo que a gente vai desenvolver e aprender realmente que é o nosso gosto ou não. Então, a heteronormatividade, que também foi muito do que apareceu, inclusive do que o Vitor trouxe também, e muito do que apareceu na minha pesquisa na graduação, foi essa questão dos papéis de gênero. E é muito interessante no sentido de até preocupante, não de legal, que esses papéis de gênero, os papéis que são as expectativas, os comportamentos que são designados para homens e para mulheres na nossa sociedade, eles estão presentes, inclusive, nos casais homoafetivos. E isso na minha pesquisa ficou muito evidente, porque mesmo que a gente estivesse entrevistando, conversando com um casal composto por 2 homens ou por 2 mulheres, e foram casais, apenas casais cisgêneros que a gente entrevistou, todos eles apresentavam, dentro daquele casal,
aquele comportamento, aquela estrutura esperada de um homem e de uma mulher num casal heterossexual. Então, são estruturas tão fortes, tão presentes na sociedade, que compõem esse sistema, que a gente só reproduz mais do mesmo, mesmo que a nossa relação seja homoafetiva. Então, a gente encontra, quando fazem aquela pergunta imbecil para a gente, de quem é o homem ou a mulher na relação, a gente encontra em questão social. Se vocês pararem para analisar, talvez no próprio relacionamento de vocês, se vocês não tiverem isso, ótimo, mas a gente assume papéis dentro de um relacionamento que são condizentes com a expectativa social para que seja um papel de homem e um papel de uma mulher, mesmo nos casais homoafetivos. Então, a gente não foge dessa heteronormatividade. Então, até nessa tirinha que eu coloquei, nesse quadrinho, está bem explicadinho, né? Essa questão de os homens usam azul, as mulheres usam cor-de-rosa, aquela coisa clichê que a gente já está acostumado, que você vai no Burger King e tem um trem bem separado assim no meio, todo rosa de um lado, todo azul do outro, e a gente sempre passa vontade que a gente queria ter o outro brinquedo, como se a gente não pudesse ter acesso àquilo. São regras tão fortes que a gente reproduz isso com as crianças, e quando uma amiga ou um amigo vai ter um bebê, a gente se pega pensando, né? E a cara de você entrar, que a gente faz todo esse debate, a gente conversa sobre tudo isso aqui, na hora de comprar a roupinha para a criança, a gente vai direto no rosa ou no azul, né? Aí você fala assim, mas eu não sei ainda o que há, leva uma cor neutra, leva amarelo. Porque vai que, né? Vai que você dá um rosa para o menino e ele resolve que ele não é mais menino. Como se fizesse algum sentido. Então, as meninas, essa questão do balé, os meninos, a questão do futebol, a gente vê muito essa desvalorização. Se vocês pararem para se perguntar, quem aqui regularmente, não estou falando uma vez no ano, não, assiste futebol feminino? 1, 2, 3, 4. Gente, é um número insignificante, vamos e convenhamos. Com os valores que os nossos jogadores homens ganham hoje em dia, com todos os 101 campeonatos, que você vai assistir o jornal do dia da manhã lá e já vem falando do futebol. Você vai assistir o do almoço, já vem falando do futebol de novo. Então, assim, é uma enxurrada e a gente vê essas desigualdades, essas discrepâncias. Quanto tempo eu tenho ainda? Bom, as famílias não fogem a essa regra. As famílias, elas são encaixadinhas, essas tirinhas da Laerte sempre contemplam muito, em qualquer debate que a gente for fazer, são muito bem-vindas. E as famílias, elas são inseridas nesse discurso que a gente traça, e por isso, na minha pesquisa, inicialmente eu queria ter um contato muito maior com as famílias, agora talvez com essa mudança para o ensino médio não tem inicialmente, fica com um doutorado da vida, né? Quem está aí nas pesquisas da pós já sabe que é uma correria sem fim. Mas as famílias em si, elas também sofrem, mesmo as homoafetivas, como eu disse, também sofrem tem que se encaixar nesse molde da nossa sociedade, daquilo que a gente impõe, sejam elas mais diversas como forem. Por isso que a gente tem diversos projetos, diversas outras opções de mudanças dentro da escola, como, por exemplo, o Dia da Família, em substituição ou em soma, né, ao Dia dos Pais e Dia das Mães. Porque mesmo que a gente não fale somente de famílias homoafetivas, a gente fala de famílias de crianças que foram criadas por avós, por tias, ou somente pelos irmãos. Então, não existe uma única configuração presente de famílias e elas definitivamente não vão ser abarcadas por essas datas comemorativas. Aí a gente entra numa questão um pouco polêmica e sem noção, que é a ideologia de gênero, que vocês já devem ter ouvido, tem ainda mais pessoal do direito, já deve ter ouvido bastante a questão dos projetos de lei para proibir a discussão da ideologia de gênero nas escolas. E aí, o que seria ideologia de gênero? Também não sei. Na verdade, eu fui pesquisar para saber o que esses caras que estão propondo esses projetos de lei entendem como ideologia de gênero, e eu descobri que eles acham que a ideologia de gênero é você falar o que é gênero, o que é identidade de gênero, e o que é orientação sexual nas escolas. Basicamente isso.
Na verdade, a gente sabe que o buraco é mais embaixo e que todos esses movimentos políticos têm diversas outras intenções que não simplesmente o pessoal se enfiar na questão dos planos de educação para poder mudar uma terminologia ou outra. A quem eles servem? Eu fico me perguntando, né? Aí eu fui dar uma olhada, inclusive é uma das coisas que eu vou tratar na minha pesquisa, para quem servem esses projetos. Porque todo e qualquer projeto de lei, ele vai servir especificamente para uma parcela. E a gente sabe que muitas outras parcelas não vão ter esse mesmo acesso e não vão se sentir representadas por ela. Não foge à regra os PLs da ideologia de gênero, que são feitos também por pessoas muito singulares, que eu vou mostrar mais para frente. A ideologia de gênero, ela serve a uma classe muito específica de pessoas. E como todo e qualquer assunto polêmico que a gente fale, é importante que a gente trace intersecções. Dentre as intersecções, a gente tem que falar de gênero, a gente tem que falar de orientação, a gente tem que falar de identidade, a gente tem que falar de raça, a gente tem que falar de classe. Porque tudo isso é o que movimenta a nossa sociedade. E movimenta isso aí que vocês estão vendo. Só que eu queria que vocês notassem uma coisa. Vocês leram a faixa? Que bonitinho. Todos preparadinhos? Presta atenção. Então, não sei se vocês lembram, mas isso fez bastante parte da nossa vida há algum tempo atrás, né? E eu trouxe essa outra chargezinha que explica bastante o que é ideologia de gênero. Não sei se vocês estão enxergando certinho, mas ele fala: temos que banir a ideologia de gênero. O que é ideologia de gênero? É a que a gente diz, diz que as crianças são neutras, nem meninos nem meninas. Ora, todos sabemos que meninos são fortes, decididos e usam azul. Já meninas são frágeis, sensíveis e usam rosa. Por que isso não é ideologia de gênero? Claro que não, é a verdade sacrossanta. Então, não é uma ofensa a uma ou outra religião, é uma questão da gente discutir e pontuar a influência dessas religiões no ensino, e isso fica muito claro quando a gente lê esses projetos de lei. Quando a gente lê, a gente descobre coisas como, por exemplo, o que eu disse, que eles querem abolir a discussão sobre identidade de gênero e orientação afetiva ou sexual. E esse trecho que eu coloquei embaixo está escrito em um dos projetos. Eles querem garantir a participação de setores religiosos no desenvolvimento das diretrizes curriculares. Então, a gente já descobre aí uma parcela para quem servem esses projetos de lei. E que estão entrando dentro das escolas para poder quebrar um pouco mais daquele mito que a gente tem no Brasil, o nosso mito do folclore, que é o Estado laico. Trouxe 2 fotinhos de cartilhas que foram distribuídas por um vereador chamado Samuel Pereira. E eles distribuíram essas cartilhazinhas nas escolas para ajudar os pais, porque ele falava assim, que, olha ali embaixo escrito: entenda o risco que você e seus filhos estavam correndo. Tipo, gente, como vocês não perceberam? A escola está virando uma grande fábrica de gay e lésbica, vocês estão ficando doidos. E assim, eles apresentam cada proposta. Eu vi umas outras páginas da cartilha e é assim, eu fico pensando quanta criatividade esse senhor não teve. É engraçado, de verdade. Então, assim, essa questão da ideologia de gênero, ela mostra muito também do que a classe de professoras e professores no nosso país sofre com a censura em cada situação polêmica que eles queiram trazer para a sala de aula. Isso porque a gente está falando de uma situação, de uma realidade que não vai deixar de existir se eles não falarem. Ela vai continuar ali. A gente está falando da gente trazer as desigualdades que estão do lado de fora para serem debatidas do lado de dentro, porque essas crianças vão sair dali. Elas vão terminar a escola e elas vão conviver em outros meios sociais reproduzindo mais do mesmo. Não conseguindo olhar para o outro e enxergar as diferenças. Enxergar que diferente não precisa significar desigual. E esse é a grande chave da questão. Eu trouxe 3 projetos para vocês verem, 3 dos projetos de lei, né, um de 2014 e outro de 2015, os outros 2 de 2015. E o primeiro é de um deputado, o Erivelton Santana, do PSC, que ele é pastor evangélico, ligado à Assembleia de Deus, e está no perfil dele, tá? Não estou inventando nada. E votou sim no impeachment. Só um dado curioso, caso vocês queiram fazer alguma analogia. Não estou influenciando ninguém. E aí eu trouxe pedacinhos dos projetos de lei, porque eu fui ler eles e eu achei super divertidos, como eu disse para vocês, porque eu não posso deixar eles sem, né? Os pais, e quando for o caso, os tutores, têm direito a que seus filhos e pupilos, achei isso lindo, pupilos,
recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. O segundo, Marcel Alexandre, vereador do PMDB, entretanto, na hora de pensar as maneiras de erradicar as várias formas discriminatórias, os planos pedagógicos têm a nítida intenção de trabalhar nos estudantes uma opção, presta atenção na linguagem, uma opção de uma minoria com ideias desassociadas dos planos nacional, estadual e municipal de educação, insistindo na defesa de uma política de aplicação e defesa de um comportamento de minoria. Esse grifo é deles. E o terceiro, Eros Biondini, deputado do PROS, cantor evangélico, parece muito com o Marco Feliciano, e também votou sim no impeachment. Não cabe à escola doutrinar sexualmente as crianças, desprovidas que são das necessárias compreensão e maturidade, ainda mais quando essa doutrina vai contra todo o comportamento habitual e majoritário da sociedade, pois isso pode causar-lhes danos irreversíveis quanto à sexualidade e quanto aos aspectos psicológicos. Então, dá para vocês terem uma ideia do que está escrito nesses projetos, né? É um melhor que o outro. Agora, se vocês pararem para analisar a linguagem, que é uma das coisas que a gente vai falar amanhã lá com o pessoal da enfermagem, é muito importante, porque quando eles falam minoria, comportamento habitual e opção, é um negócio muito doido, né? Porque ele já traça e coloca a gente no nosso devido lugar. Então, uma minoria que não merece representatividade e que pode desoptar. Só queria deixar um pensamento que eu acho que é uma coisa bem simples, mas é sempre bom reforçar. Religião é uma opção. Quando a gente fala de identidade de gênero, orientação afetiva ou sexual, não é uma opção. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, amanhã a gente fala mais sobre isso. Então, não falar sobre, já encaminhando para o fim, não falar sobre uma realidade não faz com que ela deixe de existir. E isso é uma coisa, inclusive, Vitor, que eu penso muito quando as pessoas falam daquele jeito da teoria queer. Porque, assim, independente da sua teoria, da sua linha de raciocínio, interseccional, radical, queer, seja do feminismo ou de outros movimentos, a gente tem que parar para analisar o que a gente tem agora. Quando eu falo que aquele meu movimento X ou Y, ou aquela minha teoria não compreende, não abarca, não aceita, não acolhe determinadas pessoas, elas não vão deixar de existir. Quando eu falo que o meu movimento não acolhe travestis transexuais, elas não vão deixar de existir. Então, a gente pode até continuar traçando essa linha de raciocínio nas nossas teorias, nas nossas pesquisas, se assim a gente desejar. Mas depois não venha dizer que você está fazendo uma pesquisa para a realidade. Porque aquelas pessoas, aquela sociedade vai continuar existindo. As travestis vão continuar nessa situação que eles já falaram aqui, transexuais também e todas as outras letras da sigla. Então, assim, negar a existência dessas pessoas não resolve o problema. Elas vão continuar existindo. Impor a todos uma crença ou comportamentos derivados de uma opção religiosa individual é impossível? É impossível, porque quando eles falam que a gente tem que colocar são os valores cristãos, e querem traçar isso o tempo todo, e querem garantir que as instituições religiosas façam parte da tomada de decisão das grades curriculares e dos planos de educação, eles estão embutindo valores que não agregam a todas as pessoas da nossa sociedade. E são valores de uma opção que não deve influenciar nesses caminhos. Falar sobre gênero e sexualidade nas escolas e fornecer conhecimento sobre a diversidade humana, incitando nada mais do que o respeito. Porém, falar sobre essa temática implica em questionar privilégios, que foi o que eu falei sobre as interseccionalidades. Quando a gente fala sobre isso, quando eu venho falar sobre isso, eu enxergo todos os meus privilégios. Enquanto mulher branca, cisgênera, classe média, a gente tem que fazer, tem que se colocar no lugar de fala. Porque tudo que eu estou falando aqui pode não representar muitas pessoas que estão me ouvindo. E eu tenho que saber o meu lugar e o lugar dessas pessoas de fala nesse movimento. E quando a gente traz esse debate para a sala de aula, a gente acaba elucidando questões que estavam confusas para alguns jovens. De realmente não ter acesso à informação e conhecimento para poder se compreender enquanto ser humano, compreender seus corpos e o que estão sentindo. Então você traz um auxílio para aqueles jovens. Para que ele, se ele não compreende ele mesmo, para que ele comece a se compreender e compreender o outro também. Olhar para o outro, entendendo por que ele é assim, ou pelo menos respeitando por que ele ser assim.
Quando a gente traz esse debate, isso parece privilégio. Então, essas classes conservadoras, esse pessoal que está tentando barrar essa discussão, acha que você trazer esse conhecimento, você está tratando de privilégios. E não são privilégios. Quando a gente fala que todos os tipos de famílias são famílias, a gente não está querendo pegar uma família heterossexual e colocar como ela não existe mais. Vamos destruir a família tradicional brasileira. Gente, se até o Batman é família, por que a gente não pode ser? Então, assim, não é você colocar um em detrimento do outro, é você colocar todos num patamar de equidade, respeitando as diferenças. E aí eu trouxe só alguns dados que, para saber se a gente realmente, depois de tudo isso, a gente ainda fica em dúvida se a gente precisa falar sobre isso nas escolas. 64 pessoas trans e travestis assassinadas no Brasil até ontem. 134 homicídios documentados por LGBTfobia em 2017. Apenas 6 das 27 unidades federativas disponibilizam dados completos sobre casos de feminicídio desde a sanção da lei do feminicídio em 2015. Mulheres lésbicas sofrem estupro corretivo como punição por sua orientação afetiva ou sexual, e no Peru isso é muito comum. O Brasil é o primeiro, é o campeão em assassinatos de pessoas LGBTIs nas Américas. E o Bolsonaro conta com mais de 4 milhões de seguidores no Facebook, e a gente tem o Alexandre Frota apresentando propostas sobre educação no país. E eu quero só fazer um adendo. Quando eu falo do Alexandre Frota, eu não estou falando pelo fato dele ter sido ator pornô, não, tá? Eu estou falando porque ele não é uma pessoa capacitada, formada para falar de educação, para propor essas discussões. Enquanto tem pessoas que passam anos na academia e trabalhando com isso, com uma realidade que condiz com essas questões de educação, sendo totalmente ignoradas, e professor apanhando nas ruas. Então, não é por esse histórico, porque se a gente começa a julgar as pessoas desse jeito, eu vou contra tudo que eu estou falando aqui para vocês. Então, se isso não é preconceito e ignorância, eu não sei o que é. Então, a intenção de tratar a questão das diversidades dentro das escolas não é uma questão de doutrinação. É uma questão de apresentar para essas pessoas, para esses jovens, que dia de amanhã eles vão estar em contato com outras pessoas, com outras realidades que não são necessariamente iguais às suas, e que você vai ter que lidar com as diferenças. Que você vai ter que lidar com isso de uma forma respeitosa, para que esses jovens não sejam os eleitores do Bolsonaro que a gente tem hoje, que são todos, mais de 70% menores de 16 anos. Graças a Deus não tem título de eleitor ainda. Mas fica a preocupação. Então, assim, é apresentar, é levar conhecimento, é levar respeito, para que a gente consiga, com a escola, ainda que a família às vezes não dê aquele suporte, com a escola, suprir certas necessidades de conhecimento e informação, para que os jovens se tornem adultos mais respeitosos e menos violentos. É isso, obrigada. Então, agora a gente vai abrir para as perguntas. Boa noite a todos. Primeiro eu queria parabenizar e agradecer ao coletivo que organizou esse evento. Eu acho que, para além do que está sendo dito aqui, eu acho que tem um valor simbólico muito forte. Eu que sou da primeira turma aqui da faculdade, primeira turma não tinha nenhum gay assumido. Eu acho que, não sei se na segunda turma talvez já começou a ter, eu sei que isso não era trazido. Enfim, aí depois a gente foi se assumindo, as coisas mudaram, etc. A minha pergunta é para a Marina, né, a última que falou. Eu queria saber um pouco mais da sua experiência no projeto OAB Vai à Escola, até porque eu tive uma experiência muito chata. Eu estou morando em Orlândia e eu comecei a participar da comissão do projeto OAB Vai à Escola. E aí eu tive a ideia, nossa, eu posso levar, né, falar sobre direitos LGBT e algumas pessoas vão ter essa experiência que eu não tive, né, na época do ensino médio, de ter alguém falando sobre isso. E só que o pessoal da comissão foi assim, muito conservador e eles tiveram que cidade que foi? Orlândia.
E desculpa, qual é o seu nome? Natália. E eles tiveram ainda não foi decidido, não sei se eles vão me autorizar ou não. Eles queriam mudar o meu tema, não ser direitos LGBT, ser algo mais sobre tolerância e intolerância à diversidade, que também é um tema, enfim, eu tô... mas assim, tanto que eu cheguei a falar, olha, eu tenho uma namorada, eu acho que se assumir numa cidade pequena é inclusive um ato político. E só que eles vieram com uma conversa que eu estava tendo preconceito de mim. Enfim, eu tive uma preguiça muito grande de conversar. Sabe quando você fica aquele peso que, nossa, não dá para dialogar. Enfim, eu queria saber assim da sua experiência também, curiosidade, assim, como é que foi nas escolas e porque você é da serviço social, né? Como é que foi assim como é que eles te convidaram? Você se interessou? Você se convidou? E como é que foi você sugeriu o tema e se teve uma receptividade ou se teve alguém com resistência e também nas escolas como é que foi a sua experiência nas escolas, se teve tipo adolescentes zoando e sendo, enfim, é isso aí, obrigada. Vocês vão passar várias perguntas, depois responde? Oi, meu nome é Caterine e eu queria pedir para o Vitor falar um pouquinho mais sobre o abolicionismo penal. Sobre o abolicionismo penal. Boa noite. Meu nome é Natália e eu queria perguntar para a Marina se eu sou professora, sou formada em pedagogia e eu queria saber se você teve algum contato com um projeto de formação de professores relacionado a isso, porque isso falta bastante, né? Não adianta nem implementar que seja uma cartilha ou um material que seja bem sucedido, seja bem elaborado, se os professores não estão capacitados, enfim, para fazer isso. E eu me formei em 2015, até quando eu me formei, até quando eu estava me atualizando mais de dados acadêmicos e tudo mais, não tinha nenhum projeto de formação de professores nesse sentido. Então, eu queria saber se você descobriu aí recentemente algum para salvar a esperança. Obrigada. Boa noite, eu sou Letícia e eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Ana Simone. A gente vem se deparando, na verdade, com uma transformação na sociedade, uma inclusão de pessoas trans nas faculdades e nas universidades. E também, eu acho que o mais geral e o mais específico na questão artística, tanto em teatro quanto em bandas, né? Eu gostaria de saber se a Defensoria Pública ela já foi acionada alguma vez para buscar dentro das faculdades a questão do nome social. Vou começar então. Duas Natálias, né? Tá certo, né, gente? Natália 1, Natália 2. Assim, as perguntas se complementam, como eu vou falar da minha experiência nas escolas, então elas entram juntas. Com relação, primeiro, ao AB vai à escola, Natália, eu tive uma experiência positiva no sentido de não terem nenhuma restrição. Não que a gente tenha caminhado junto. A experiência que eu tive foi em Franca, como eu disse, e assim, eu comecei a fazer parte da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero, da OAB de Franca, a convite da minha orientadora. Ela é psicóloga, ela dá aula no serviço social da Unesp, e ela já fazia parte da comissão também. Foi a convite de uma advogada, e aí um foi puxando o outro. Então, na realidade, a OAB vai à escola, ela só meio que cedeu o nome, digamos assim. Porque quando a gente apresentou a necessidade e a vontade de levar esse projeto para frente e de entrar para falar de diversidade nas escolas, a gente realmente não chegou falando que a gente ia falar de diversidade sexual e de gênero e, tipo, todo esse tabuzão enorme.
A gente chegou falando que a gente ia falar de diversidade, de tolerância, essas coisas assim, mais todo mundo tem que se amar, né? Então, assim, isso foi um pouquinho mais fácil para que a gente conseguisse entrar nesses espaços. Mas a OAB a escola foi muito tranquila no sentido de permitir que a gente utilizasse do projeto que já existe deles, né? Porque a comissão da diversidade não ia fazer isso sozinha e poder adentrar esses espaços. Então, foi uma experiência interessante. Quando você fala do preconceito reverso, realmente é muito engraçado, né? Porque as pessoas tendem a jogar o próprio preconceito nas costas do outro, né? Então, eu imagino que eu sou preconceituosa. Você que tem preconceito com você mesmo. Você que está falando que você está sofrendo aí esse mimimi todo. Então, né, não faz nem sentido. Com relação às experiências que eu tive nas escolas, me perguntaram se teve aluno fazendo piadinha, né? Então, foi inclusive o que eu falei que motivou a minha mudança de faixa etária, de eu não pesquisar mais o ensino infantil e trazer para o ensino médio. Porque a forma com que eles receberam a gente foi boa, porém eles são muito fundamentalistas religiosos. Muito. Tudo bem que a gente estava assim, numa faixa etária segundo, terceiro ano do ensino médio, de escolas públicas de Franca, de bairros periféricos. Então, a gente já reduz, né, a população que a gente estava atendendo. Só que, assim, eles são muito fundamentalistas. Então, as coisas que a gente ouviu foram, assim, absurdas. Então, já teve menino que me puxou num canto depois e me perguntou se ele se ele sentisse vontade de sexo anal, ele era gay. Então, assim, umas perguntas de falta de conhecimento do próprio corpo, falta de conhecimento teórico, falta de apoio, de suporte, de ter a quem recorrer. E, Natália 2, a gente teve uma conversa alguma formação com os professores de uma dessas escolas, que foi, na verdade, foi um pouco mais assustador do que com os alunos, porque quando a gente teve o primeiro contato com esses professores, a intenção foi: vamos ter uma conversa com esses professores e depois, na semana seguinte, a gente vai direto com os alunos. E aí a gente chegou nos professores e depois desse primeiro contato a gente fez cancela os alunos. Marca mais vários com os professores porque eles estão precisando. Assim, professor que quando você fala que você vai tratar de sexualidade, eles acham que você vai ensinar sexo gay para as crianças. Falaram isso, gente, de verdade. Então, assim, não sabe nem o que significa a palavra e muito menos a complexidade daquilo no ser humano. E também não estavam tão predispostos a aprender assim, porque eles já vieram com 10 pedras na mão para a gente, com um bloqueio muito grande, e foi preciso mais de um encontro para que eles conseguissem se abrir e colocar questões e entender que quando você vai falar com um jovem no terceiro colegial é diferente de quando você vai falar com uma criança ou com um adolescente na 6ª série, sabe? Que era uma coisa óbvia, que a gente não precisava ficar falando, sabe? Nesses encontros com os professores, a gente usou um material da ONU e que fala sobre essa questão de diversidade e também sobre mulheres. Então é um material bem interessante que são divididos por aula. Eles já fizeram esse material dividido para que tivesse essa atuação dentro de sala de aula. Então na primeira aula você vai fazer isso, na segunda aula você vai fazer aquilo. E eles explicam todos os materiais que você precisa utilizar. Então, por exemplo, uma cartolina, uma caneta, eles falam tudo, é bem detalhado. A gente fez esse teste, né, utilizando esse material da ONU, para poder ver se ia dar certo, e deu, porque é uma coisa simples, mas que a hora que você joga na roda, vai fomentando debate, discussão, e pega um preconceitinho aqui, outro ali, e você vai construindo debate. Então, assim, essas experiências nas escolas, para mim, elas foram um choque de realidade. Da gente imaginar que os jovens de hoje vão ser aquela parcela da população mais aberta às diversidades e aberta a respeitar as diferenças, e saber que não, que eles estão reproduzindo um preconceito foda, que eles vão sair dali violentos, porque eles são violentos, sabe? No agir, no falar. E eu fico imaginando essas situações de violência que a gente vê, sabe, pessoa apanhando na rua, que são jovens que estão fazendo isso, sabe? Nossos pais que ficavam falando que não aceitava ver um gay na frente há 300 milhões de anos atrás, não saiu para bater em um na rua. Nosso irmãozinho de 16, 17 anos está fazendo isso. Então é preocupante. Eu vejo que hoje o preconceito ele está muito mais violento, numa forma prática mesmo, sabe? Ele não fica só verbalmente.
além do fato deles reproduzirem esse discurso nas redes sociais, que também é muito pesado. Então, eles se sentem confortáveis em falar um monte de asneira, em vomitar um monte de coisa atrás da tela de um computador. Então, basicamente é isso. As minhas experiências foram um choque de realidade, mas foram muito positivas, no sentido de mostrar que o caminho é esse, sabe? O contato com o AB Vai à Escola foi neutro, mas não foi negativo de forma alguma, porque a Comissão da Diversidade de Franca é muito integrada, ela é muito proativa, ela já vem há anos trabalhando e fazendo um trabalho muito bom e promovendo outros eventos, outros projetos. E esse foi o primeiro que a gente tinha lançado até então. E de formação dos professores, o primeiro contato que eu tive foi esse, com esse material da ONU. Depois você dá uma procurada, ele tem disponível na internet, mas é bem interessante. E aí você pode tentar adaptar e ver um pouquinho, mas é bastante interessante. Acho que é isso. Isso, para ser trabalhado em sala de aula especificamente. Aí pode ser tanto com os alunos quanto com os professores. Dá para as duas situações. Mas é muito interessante, porque quando eu percebi isso, eu vi que o que a gente ia tratar com os alunos é o que a gente tem que tratar com eles. Porque todos os preconceitos que eles estão carregando de casa para poder passar para os alunos é a mesma coisa, eles só reproduzem. Então é só a forma de você falar que muda. Porque os professores vão precisar daquela base, de você sentar com ele e falar assim, deixa eu te explicar o que é sexo biológico, o que é orientação afetiva e sexual, o que é identidade de gênero. Eles não sabem isso. Eles acham que a gente vai entrar nas escolas para doutrinar, por isso que eles são, por isso que alguns, inclusive, concordam com esses projetos de ideologia de gênero, e eles acham que a gente vai ensinar sexo gay para as crianças. Então, assim, o primeiro contato é com os professores do zero, basicão. Boa noite de novo a todos e todas. Gente, desculpa, eu esqueci de cumprimentar a mesa. Vocês são maravilhosas. Eu vou só... você não perguntou para mim, Natália, mas eu vou dar um pitaco aqui para você, porque eu moro em Sertãozinho, aqui do lado. E depois que eu me formei, né, eu mudei agora de volta para Sertãozinho no começo do ano, e a minha mãe está trabalhando no Centro de Recursos para portadores de deficiência, né, o termo que a prefeitura ainda usa, mas enfim. Então ela está tipo, inserida meio que na Secretaria de Educação e tal, e eu falei, ô mãe, e se rolar, né, uma formação de professores e tal, tipo, eu vou lá, explico para eles questões de gênero, questões de sexualidade e tal, eu falei, vamos ver se rola. Daí ela conversou com a secretária, ela falou que estava super aberta, mas que a gente ia ter que pensar formas muito sutis de eu conseguir fazer isso, porque é uma prefeitura do PSDB, é um projeto político totalmente fechado a esse tipo de debate. E aí eu consegui fazer uma reunião com ela. A princípio, a gente vai fazer tipo um laboratório. Assim, eu vou fazer a formação de diretoras e acho que coordenadoras vai ser a segunda etapa, eu não lembro o que elas decidiram exatamente. Mas assim, com material próprio, porque elas falaram que se a gente apresentasse material já pronto, a própria prefeitura, algumas professoras, a galera podia já apontar a origem do documento e falar, então não usa, não tem nada a ver isso daí. Então, tipo assim, eu tô começando do zero ali com elas e assim, não tenho experiência nenhuma com educação, não é a minha área, eu tô me enfiando só porque a gente não para quieto, né? Mas assim, tem uma ONG lá em Sertãozinho que eu estou em contato e tal, e eu ia chamar algumas travestis para fazer o material junto comigo, mas é meio complicado, sabe? Como é ONG também, enfim. Mas as possibilidades existem, e eu acho que no fim das contas a gente tem que acabar fazendo isso. A gente ameniza o discurso na hora de apresentar os projetos, na hora de falar, aí chega lá e fala, entendeu? E aí a gente mete o louco. Porque a gente tem mesmo que meio que esconder essas coisas, senão a gente não vai conseguir se inserir. Agora, sobre o abolicionismo penal. Que treta você me enfiou, hein? Vamos lá, Caterine. Caterine, né? Então, é um debate assim muito profundo, faz décadas que está aí, a gente no direito não tem acesso direito, então eu vou dar uma resumida assim muito drástica, que me perdoem todas as pessoas que vieram antes de mim para resumir isso aqui. Tem 3 pontos principais assim, que eu considero na hora de debater o sistema de justiça criminal e por que existem propostas de simplesmente fazer com que ele deixe de existir. Bom, primeiro, os principais nomes do abolicionismo, que são todos europeus, a gente sabe que são teorias construídas para a realidade de lá, etc, etc. Mas eles analisaram um período histórico bem grande, assim, todos os períodos em que eles tinham dados suficientes para fazer esse tipo de análise, eles fizeram.
Obviamente, a maior parte dos dados era de algumas décadas antes, mas, enfim. Em nenhum período histórico analisado, a existência da punição diminuiu qualquer tipo de criminalidade. Em absolutamente todos os períodos históricos analisados, eu nunca tinha visto ninguém nas humanas virar e falar, absolutamente tudo que eu analisei, eu nunca tinha visto isso antes, e no abolicionismo estava lá. O Niels Christie, o Husman, todo mundo do abolicionismo penal analisou vários dados e falou, gente, isso aqui simplesmente não funciona. Aí no livro do Foucault, ele analisa que quando a prisão foi criada, enquanto uma resolução de conflitos, foi junto com a construção do capitalismo, e aí deixar uma pessoa isolada, no primeiro momento, servia para trabalho forçado. Então era uma mão de obra de graça, era uma semi-escravidão. Num segundo momento, a punição se tornava você não poder utilizar o seu tempo para ganhar dinheiro. E 4 anos depois da institucionalização da prisão como pena na França, quando as prisões deixaram de ser só onde as pessoas esperavam pela pena de morte ou pelas penas de sofrimento público e tal, quando as prisões passaram a ser em si mesmas a punição, né, a pena, 4 anos depois surge um comitê para resolução de questões carcerárias, para resolver o problema da prisão. Então, a gente instituiu a prisão como a solução para os conflitos sociais, e 4 anos depois, um comitê para resolver os problemas da prisão. Então, assim, a análise que o abolicionismo faz é que a punição enquanto um ato pedagógico não faz sentido, porque ninguém aprende sendo punido. Aí a gente tem que só enquadrar aqui um pouco essa questão do abolicionismo, que, obviamente, como em todas as análises políticas, teóricas, enfim, não é um só. A gente não pode falar em um abolicionismo penal. A gente fala em abolicionismos. Inclusive, a corrente que tem mais força, assim, principalmente em articulações políticas, né, em conseguir propor, mas mesmo na teoria, a corrente mais forte é a que fala de um abolicionismo como horizonte. Que o abolicionismo é uma crítica constante ao sistema que nos leva a melhorá-lo ao longo do tempo. Mas que ele não é uma possibilidade de concretização. É a mesma análise que as pessoas que não são abolicionistas fazem. Isso é utópico, não é possível construir uma sociedade sem punição, etc, etc. Obviamente, aí a gente vai para a antropologia, a gente tem inúmeros exemplos de sociedades que se organizam e resolvem conflitos muito melhor do que a gente, enfim. Mas debates muito profundos. Então, o abolicionismo não é um só, eles são vários. Eu, como em quase tudo na minha vida, sou da corrente talvez a mais radical, mas, enfim. Tem uma outra questão que é exatamente desse, ele é uma discussão muito utópica, não tem nenhuma proposta. Bom, tudo que a gente conhece hoje no direito como justiça restaurativa são propostas do abolicionismo. Não vou dizer absolutamente todos, tem alguns autores da justiça retributiva que não se consideram abolicionistas, mas as primeiras propostas que ganharam corpo, que começaram a ser pensadas dentro do direito, são dos abolicionistas. Então, a justiça retributiva é uma proposta abolicionista. E aí, por quê? Eu trago esse dado porque tem um exemplo do Zaffaroni, que é o que todo mundo que vai explicar abolicionismo normalmente usa. Tem uma república com, sei lá, 4, 5, 6 caras, e aí eles têm uma TV gigante, que eles jogam videogame, assistem TV e tal, e um deles simplesmente chega puto um dia e quebra a TV. A gente tem 4 possibilidades para lidar com isso. A gente já estou me incluindo na república, né? Ou a gente usa uma lógica retributiva, paga a TV, tá tudo na paz, vida que segue. O clínico terapêutico, ele tá louco. Vamos internar, vamos tratar, vamos fazer alguma coisa. Vamos, de alguma forma, trazê-lo de volta à normalidade a partir de um tratamento clínico. Existe a solução punitiva, que é a gente expulsa ele da casa, ou vamos encher ele de porrada, ou, sei lá, punições, formas que a gente se ilude achando que vão ensinar a pessoa de alguma coisa, mas que não modificam as relações. E existe a outra possibilidade, que é o que fundamenta o abolicionismo penal, que existe um problema de convivência na casa.
Esse problema coletivo. Por que o cara achou que podia chegar e quebrar uma TV? Por que ele estava puto e não conseguiu conversar com a gente? Será que a gente não está dando esse tipo de abertura para que ele fale? Por que ele chegou puto e resolveu quebrar a TV? Aquilo tinha algum valor específico para ele, que não tem para a gente? Que é homem, né? Existem outras formas que não responsabilizam uma pessoa, porque ninguém vive isolado. A proposta do abolicionismo, ela está muito vinculada ao interacionismo, a essas teorias de que não existe nada por si só quando a gente está falando de sociedade. Porque tudo é relacional. E aí, a partir dessa chave de análise, a gente consegue pensar que gênero é sempre relacional, não existe um homem por si só, ele existe em contraste com o que não é homem. O que é o gay é sempre em contraste com o que não é gay, o que é hétero, né, na verdade, que é a norma. Então, tudo é relacional. Então, aquele problema, aquele conflito, ele tem origens múltiplas. E aí, se a gente fizer uma coisa para resolver aquilo, não vai modificar o contexto que levou àquele acontecimento. Então, essa é a proposta abolicionista. Só que, assim, concretizar isso é bem complicado. E aí a gente tem que voltar nas propostas dos caras, que é exatamente da justiça retributiva, restaurativa, e de que, beleza, a gente pode até, por exemplo, manda ele pagar a TV. Justo. Dentro desse cenário hipotético e tal. Mas e aí? A gente não vai falar sobre o resto? Só que isso a gente está falando de existir uma punição em si ou não. Não considero possível se pensar no abolicionismo penal com prisões em geral, assim. Eu acho que em alguns casos específicos a gente pode considerar a existência da prisão, se chegar, sei lá, aqueles serial killers que, sei lá, viram para os caras e falam, não, eu matei mesmo, eu vou continuar matando, se vocês não me prenderem eu vou continuar matando e não estou nem aí. Talvez nesse caso, hoje, a gente não tenha muito o que fazer. Mas também existem várias análises históricas que falam que esse tipo de criminoso nunca existiu antes. Ele é um fruto da modernidade, ou da pós-modernidade, sei lá. É um fruto contemporâneo. Contemporâneo a partir de 1800, né? Então, assim, isso também, essas personalidades, essas pessoas são também consequências do contexto social. Então, a gente pode até considerar, para algumas vertentes do abolicionismo, que se prenda essa pessoa. Mas, ainda assim, a gente tem que fazer outras coisas. E aí, quando a gente pensa em crimes comuns, eu fico pensando, todo mundo sabe que a prisão não funciona. Acho que, né, todo mundo já entendeu que não funciona. Nós somos o quarto país que mais prende no mundo, a criminalidade no país não cai faz muito tempo, e a gente prende cada vez mais. Nós aumentamos a nossa população prisional em quase 300% nos últimos 10 anos. E aí todo mundo fala, não, a gente usa, mas a gente não está legitimando, porque a gente pode pensar outras alternativas. Mas são sempre essas outras alternativas, que não são a prisão, que vão de fato construir, ou reconstruir, desconstruir, o contexto social que levou aquele crime a acontecer. Então, para que está existindo essa prisão nesse momento? O cara o aviãozinho que está traficando droga lá na favela, por que ele está preso? É na prisão que ele vai ser reinserido? Sem a gente modificar as estruturas sociais que levam pessoas a não ter outra opção a não ser vender droga para ter dinheiro. Gente, desculpa, se eu não tivesse outra opção, eu ia vender droga sim. Ué, vou morrer de fome porque tá errado. Me poupem. Então, assim, é uma questão muito profunda, muito difícil de discutir, mas a base é essa. É de que a gente tem que analisar que a gente vem tentando isso até agora, não funcionou. Então a gente tem que tentar outras coisas. Com relação à pergunta da Letícia, eu aproveito para parabenizá-la, né, juntamente com a OAB, que criou uma comissão, está fazendo um grupo de estudos relacionados ao tema LGBTI. Especificamente, Letícia, com relação ao nome social, né, nas faculdades, a utilização do nome social nas faculdades, até o presente momento, não. Mas aqui eu estava pensando numa atuação da Defensoria que aconteceu na USP, com um tema relacionado ao LGBTI. Acho que os mais, não vou falar antigos, né, mas os que estão aqui há mais tempo podem lembrar, numa época que houve algumas manifestações homofóbicas nos banheiros, não sei se alguns vão lembrar. E aí houve uma
houve a confecção de uma nota de repúdio, e na época eu assinei aquela nota, né, de repúdio a esse tipo de condutas praticadas no seio da USP. Eu fiquei até muito surpreendida da forma que eu fui repreendida por ter assinado aquele termo, né? E eu fui repreendida por alunos da USP, né? Que na época faziam estágio conosco lá na defensoria, né? E aí depois nós recebemos um expediente, né, de grupos, né, uma longa lista de entidades ligadas à sociedade civil, para que a gente apurasse, né, esse tipo de condutas dentro do seio da USP. E na oportunidade nós procuramos o MP, né, e hoje há um TAC, né, com a USP, né, assinado pelo Ministério Público e Defensoria Pública, para que sejam fomentadas práticas, né, condutas, eventos que disseminem, né, práticas positivas que possam combater esse tipo de atitudes homofóbicas. Então, assim, especificamente, Letícia, com relação à sua pergunta, até o momento não houve provocação, mas com relação à atuação da Defensoria, né, em faculdades e numa faculdade de peso como a USP, esse foi a nossa primeira atuação. Tá bom? Desculpa, gente, eu não vou demorar, prometo. Só em relação à questão do nome social, lá na Unesp de Franca a gente organizou o coletivo e a gente montou um ofício, porque existe tanto uma portaria federal da Secretaria de Direitos Humanos sobre o nome social, não sei se você conhece, de 2014, eu acho, e existe a Lei Orgânica Estadual aqui em São Paulo, de respeito à identidade de gênero, etc. Combinando as duas coisas, a gente tem um respaldo normativo para que o nome social seja respeitado não só em lista de presença e no uso dos banheiros, mas inclusive em diploma. Ninguém, de acordo com essas normas, poderia acessar os dados de registro da pessoa. Tinha que ter uma vinculação ali que só a administração consegue chegar para poder validar no MEC o seu diploma, tal, mas tudo ia sair no nome social. E a gente tentou articular entre as Unesps todas que esse ofício fosse encaminhado para todas as direções, para todas as unidades, e aí a gente ia tentar subir isso para a reitoria, e aí fazer uma pressão num ato lá na reitoria. Só que isso aconteceu em 2014, aí teve a greve, aí a gente se desembolou e desarticulou totalmente, depois eu me formei e também saí, a gente não conseguiu avançar com isso. A Unesp Araraquara, o coletivo de lá, conseguiu fazer uma ocupação durante a greve, inseriram como pauta da greve o nome social, inclusive o slogan deles era que nome social também é permanência, e aí eles conseguiram, dentro do campus da Unesp Araraquara, consolidar o nome social. Eu não vou saber te falar exatamente em que termos ficou essa diretriz lá deles, porque é interna e eu, assim, sinceramente não procurei também. Mas existem assim, essas ações isoladas, né, tentando ser coletivas, mas que não deram certo. Mas, de fato, o judiciário eu também não vi ainda nenhuma provocação no sentido das universidades. Mas se você estiver interessada em construir coletivamente e tal, a gente pode conversar, porque tem uma galera tentando fazer. Então a gente já vai encerrando, né? Agradecendo a todos e todas que participaram, tanto da mesa quanto do público. Em nome também do coletivo LGBT da faculdade aqui da USP, a gente agradece muito. Amanhã tem outro dia, vai ter o filme também, debate. Também às 7 horas, eu acho que vai ser no Anf, né? No anfiteatro, no primeiro andar.